A paz do Senhor, queridos irmãos, mais um momento EBD, onde nós estudaremos a palavra do Senhor, a lição da escola dominical. É com prazer que nós estamos aqui, uma alegria para nós estarmos reunidos para nós estudarmos esta tão importante palavra, a palavra de Deus. E nós oramos para que você seja abençoado, que Deus te enriqueça de sabedoria, de graça, derrame a sua unção sobre a sua vida, para que você possa ministrar uma excelente aula no próximo domingo. Esse é um programa que tem a intenção de te auxiliar nisso, de te ajudar, para que você enriqueça a sua aula. E sou o pastor Elvis, pastor da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica. Nossa igreja fica aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. Nossa escola dominical é sempre aos domingos, às 8h30 da manhã. E nós temos aqui salas de aulas com classes em várias faixas etárias. E será um prazer tê-los aqui, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos nós estudando a palavra de Deus e a nossa revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, num estudo sistemático da palavra do Senhor. Então vai aqui a nossa saudação, uma paz do Senhor a todos e que Deus vos abençoe. Pastor Mário. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça dele nos alcance, nos atinja e assim que ele seja presente em todas as nossas vidas. Que tenham todos uma excelente semana e que este programa, como sempre, seja para você semanalmente necessário. Amém. Vamos orar antes de qualquer coisa. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por este momento em que nós vamos meditar na tua palavra. Eu peço, Senhor, a tua presença sobre nós e teu Espírito Santo para ministrar esta lição em nossos corações. Venha abençoar, Deus, os professores, os alunos da escola dominical, que eles tenham êxito no estudo desta palavra. Assim nós oramos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós hoje, 3 de fevereiro, nós estudaremos a lição de número 6, que será ministrada no próximo domingo, 9 de fevereiro de 2025. O tema da nossa lição é o Filho é igual com o Pai. O texto áureo desta lição está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, e nos diz o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática fala assim: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, versículos 30 até o 38, e nos diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, porque a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Queridos irmãos, a apresentação desta lição, que está no plano de aula da revista do professor, traça os objetivos desta lição. Primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus
Pai e Filho unigênito. Segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. A introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Meus queridos e amados irmãos, eu quero iniciar esta lição afirmando o que já foi dito aqui, que o nome Jesus, Filho de Deus aqui é um título, irmãos, título. Isso não quer dizer que por ele ser filho, ele é menor que o Pai. Essa doutrina que ele é subalterno, que ele é menor, que foi ensinada e que tem sido ensinada, tem que ser combatida e o será nesta lição. Porque Filho de Deus é um título, mas ele é igual ao Pai. É por isso que o termo com o Pai. Em João 1:1 está escrito que ele estava com Deus e ele era Deus. Esse estar com, eu já disse em lições anteriores, é estar ao lado, é ser igual, com as mesmas atribuições. São pessoas distintas, mas com a mesma onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imanência, transcendência e etc. Então, Jesus, ele é Deus. Ele não é subalterno. Quando em terra esteve e em carne estava, ele estava exercendo um modelo de servo. Ele estava exercendo uma obediência. Entendam que ele se esvaziou-se de si mesmo para ser um de nós. E aí sim, ele precisava de uma total proteção do seu Pai. Vocês se lembram quando na cruz ele bradou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava em fragilidade. Ele estava em fraqueza do homem, no seu sentido de limites. Mas a sua essência divina nele estava. Ele era obediente. Lembremos-nos que lá no Getsemane, quando ali ele foi prensado, não é? Moído, chegou a suar gotas de sangue, ele disse: se possível, passes de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Observemos aqui duas pessoas. Deus, na sua qualidade de poderoso, eterno Deus Pai, mas é que o Deus Filho estava agora sendo humano, limitado, e precisava então do amparo do seu Pai e da sua ajuda. Mas quando ressuscita, ele disse: agora me é dado todo o poder. Ele volta à sua posição original e se iguala ao Pai. Torna-se igual, daí com o Pai. E é sobre isto que estaremos estudando nessa lição. Que o Senhor nos ilumine. Vamos ao primeiro tópico desta lição, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho, depois o significado teológico e depois o filho é Deus. A ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai, Mateus 23, 29 e 31.
Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8,4. Esse paralelismo é sinonímico em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23:31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Mateus 29 e 30. O significado teológico indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus, João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai, João 16,28. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, em João 5,17, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, João 5,18. O Filho é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, Hebreus 1,8, é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, 6 e 7. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1,8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Quando Jesus disse aqui: eu e o Pai somos um, é porque exatamente Pai e Filho tratava-se de uma mesma substância divina, Deus. E isso confrontava e assustava os judeus. Porque no que Jesus se dizia Filho de Deus, se dizia Deus. Daí eles dizerem que Jesus estava blasfemando. Tanto é que eles responderam a Jesus dizendo que não era por causa das obras que ele fazia, e sim pela blasfêmia que ele disse em ser filho de Deus, automaticamente Deus. Deus, usando Davi como profeta, disse Deus que os olhos daquela gente seriam escurecidos, para que eles não reconhecessem em Jesus o Deus que ele é. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 11 em diante, Paulo afirma que
o endurecimento veio em parte sobre Israel, para que, através da sua incredulidade para com Jesus, viesse a salvação para nós, os gentios. E a partir do versículo 26 desse mesmo capítulo de Romanos 11, Paulo informa que quando houver entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, porque eles foram, em parte, endurecidos, para não reconhecerem a divindade de Jesus e o seu lado messiânico. Por quê? Porque se eles vissem que Jesus é o Messias, o Deus prometido, eles não matariam Jesus. E se Jesus não morresse, quem morreria por nós? Eis a questão. Então se fazia necessário que eles fossem endurecidos para não reconhecerem que Jesus era Deus e por Deus enviado, julgando que ele fosse um impostor, o mataram. E a sua morte trouxe vida eterna para todos os que neles creem. Irmãos, sempre o filho traz em si a genética do pai. Em nossos dias, o DNA que nos confirme isso, né? Como se sabe quem é filho e quem é pai? Quando não existe uma evidência maior, é o DNA. Então veja que isso comprova as situações. E no mundo, então, da antiguidade, o pai representava tudo. Daí você vê muito claramente na Bíblia dizer fulano, filho de fulano. Quando Jesus disse a Pedro, Simão Bar Jonas, Bar aqui quer dizer filho, né? Simão, filho de Jonas. Vocês se lembram do cego Bartimeu? Esse não era o nome dele, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Em regra geral, o pai dele é que era o importante da história, ele era o filho e que futuramente, quem sabe, seria de igual modo, no seu sentido profissional, funcional, porque já trazia toda uma carga genética, não é? E neste caso aqui, quando Jesus se identificava como filho de Deus, aqui o filho é só um título, mas ele tinha a mesma substância, ele era Deus como o Pai também Deus era. Daí a expressão filho com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se Jesus era filho de Deus e é filho de Deus, então ele era filho de Deus e ele é filho de Deus porque ele é tão eterno quanto o Pai. Disse o escritor aos Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Esse ontem é lá na eternidade, é hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, ele é inalterado, ele é Deus. Vamos ao segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Orígenes, no período pré-niceno, e métodos usados para subordinacionistas. Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes desta heresia. Mas Orígenes, de 185 a 254, foi o seu principal mentor. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base,
como também os que apoiavam Alexandre, opositor diário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. O subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos 1, de 1 a 4, 9 e 5. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus, o Deus igual ao Pai. Subordinacionismo. Prestem muita atenção e fixem em vossas memórias esta palavra, que vem de subalterno, que vem de inferior. Mesmo eles querendo manter, né, a unidade de Deus, a triunidade do Senhor, eles fizeram uma exegese pobre do texto e dos textos sagrados, levando Jesus a um degrau abaixo. E, consequentemente, o Espírito Santo também a um degrau mais abaixo. Imaginem uma escada de 3 degraus, por exemplo. O Pai no topo, mais abaixo o Filho e mais abaixo o Espírito Santo. Subordinação, subordinacionismo. E não é essa a verdade. Os três são iguais em poder, em ciência, em presença, em eternidade, em imanência e em transcendência. Tanto é que em Hebreus, diversas vezes está escrito, chamando o Espírito Santo de Espírito Eterno. Olha aí, está em Hebreus isso. O Espírito Santo é Espírito Eterno. Tão eterno quanto o Filho, tão eterno quanto o Pai. Isaías chama Jesus de Pai da eternidade. Então ele é tão eterno quanto o Espírito, tão eterno contra o Pai, como o Pai, melhor dizendo. Em Gênesis 1 e 2, na criação de tudo, já o Espírito Santo lá estava, se movendo sobre a face do abismo. Vejam então as três pessoas juntas, no princípio de tudo, de todas as coisas. No momento da formação do homem, Gênesis 1, 26, façamos. Já dissemos isto aqui, dizemos isto em lições passadas. Quando lá, né, no término do governo humano, na Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos suas línguas. Lá em Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Veja que as três pessoas estão no mesmo pé de igualdade. Não existe aqui ninguém subalterno ao outro. No caso, o filho aqui é um título. É um título. Porque ele estava com Deus. E, na verdade, também ele era, é e será Deus. O apóstolo Pedro chamou o Espírito Santo de Deus.
Atos 5, 2 e 3. Então, amados, não existe aqui degraus abaixo na Trindade. Todos estão no mesmo pé de igualdade. Todos são onipotentes, onipresentes, oniscientes. Quando eu falo todos aqui, eu estou falando em termos de pessoas, em termos de individualidade. Porque, na verdade, como disse o apóstolo João, 1 João 5, 7, esses três são um só Deus, um só Senhor, um só. Que isto fique bem gravado, bem marcado em nossas memórias. Viu, irmãos? Deus é triuno. Estudamos isto em lições passadas. E se ele é triuno, então eles subsistem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E por que somos até semelhantes a eles? No caso, a ele, Deus. É porque também temos em nós um espírito, uma alma e um corpo. Tá vendo? Existe aqui a tricotomia humana. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Assim como Deus é triuno, nós somos tricotômicos, no caso, né? Isto nos aproximamos e nos assemelhamos a ele também. A doutrina, né, da tricotomia humana, espírito, alma e corpo. Paulo confirma isto ao dizer que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva, é eficaz e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Juntas e medulas aqui é o corpo. Hebreus 4, 12. Assim mesmo, no sentido espiritual da coisa, o nosso Deus, que é um único Deus, ele subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Todos três têm os mesmos poderes. Tudo junto, tudo igual, formando um só Deus. Não existe aqui ninguém maior que ninguém. São três pessoas que formam um só Deus, com o mesmo objetivo, ideal, com o mesmo poder, com uma mesma ciência, com uma mesma presença e etc, e etc. Que isso fique bem, muito claro. Muito bem, queridos, vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como o Filho de Deus, mas como Messias e profeta e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina, né? Efésios 1, 21, Filipenses 2, de 8 a 11. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Judas, versículo 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5,7. A expressão Filho de Deus, no Novo Testamento, significa a sua origem e a sua identidade, João 8,42, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus 1,18, 20, Lucas 1,35. E o movimento das Testemunhas de Jeová. Este movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus.
Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8:6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Tudo isto aqui ficou muito claro, não é, irmãos? Tão claro como o sol do meio-dia. E olha bem, dentre muitas seitas, aqui duas que você vê de maneira muito clara, né? Que a Bíblia rechaça, não concorda, não apoia e não aceita. Olha aqui os islâmicos, os muçulmanos, onde eles têm a figura de Maomé maior, mais alta que a de Jesus. Eles não reconhecem Jesus como Deus. Eles chegam até fazer críticas, né? Porque se Maria ficou grávida do Espírito Santo, que relação foi esta? Que coisa estranha é esta? Sendo que as coisas de Deus, já dizia Paulo, né? Que é loucura para os que perecem. Não é assim que Paulo falou? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura, irmãos, para essa gente. A palavra bibliocêntrica sobre Jesus é loucura para essa gente. 1 Coríntios 1, de 18 em diante. Conforme foi falado aqui sobre as testemunhas de Jeová, né? Ou os testemunhas de Jeová. Olha no que eles creem. É uma série de heresias ali. Eles não acreditam na Trindade, na divindade de Jesus, na essência desta palavra, que o Espírito Santo é, a exemplo de Jesus e do Pai, uma pessoa e é Deus. O Espírito Santo não passa de um fluido, de uma energia cósmica e coisa do tipo, né? E, na verdade, sabemos que Deus é um só. Sabemos que existe a Trindade Santa, augusta e eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é verdadeiramente Deus. E o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa tal e qual Jesus e o Pai. E uma coisa interessante que o comentarista disse aqui, até os demônios sabem quem é Jesus. E essa gente não sabe. Lendo lá quando Jesus estava na sinagoga, né? Capítulo 1, versículo 24 em diante de Marcos, os próprios demônios confessavam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e se submetiam a ele. Quando ele dizia, cala-te e sai dele, e eles eram obrigados a saírem. Vocês se lembram no capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 14 em diante, quando os 7 filhos de Cefas foram expulsar um espírito imundo, e eles disseram, conjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega que saias dele. E o demônio disse, eu bem sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vocês quem são? E partindo para cima deles, os agrediu e eles saíram lá feridos. Tá vendo? Olha que o demônio disse que conhecia Jesus, sabia quem era Jesus. E eles sabem que Jesus não somente é o Filho de Deus como título, mas é o próprio Deus. E essa gente não sabe. Mas nós sabemos, né, meus irmãos? Vamos nos manter firmes, fiéis em nossas convicções. Jesus, Filho de Deus,
Isso é um título, não é submissão. Ele é Deus, estava com Deus. O Espírito Santo é Deus e sempre esteve com Jesus e com o Pai. A Trindade augusta e eterna é Deus. Creiamos nisto e possamos então continuar praticando a nossa crença, tendo total convicção dessa doutrina bibliocêntrica. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Chegamos à conclusão desta lição, que é o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. E Deus abençoe a sua igreja. Querido irmão, querida irmã, professor, aluno, oramos para que Deus abençoe, para que Deus abra seu entendimento. Como sempre nós estamos falando aqui, essas lições merecem uma atenção, merecem um aprofundamento nos estudos. Então, professor, se prepare, estude, que este programa possa ter te ajudado. Ele está no canal do YouTube aí da ADCI, você pode assistir quantas vezes, parar, pausar, voltar, anotar, enfim, é para isso mesmo. E nós esperamos que seja uma bênção para a tua vida este estudo de professores, esse momento EBD. E que no domingo que vem, Deus haja através da sua vida, que Deus te use para falar com os seus alunos na tua igreja e que Deus abençoe a todos através deste departamento tão importante para nós, que é a escola dominical. Nós aqui ficamos, nos despedimos na paz do Senhor e desejamos uma excelente semana e um bom estudo. Pastor Mário, com a oração e a bênção apostólica. Meu Pai Celestial, te rendemos graças pelo teu Filho amado, que enviastes para redimir as nossas almas, nos salvar, nos perdoar e nos tornar filhos teu por adoção. Te louvamos pelo teu Filho, nosso Senhor Deus. Derrama a tua graça e a tua bênção e que tenhamos sempre esta consciência de que o nosso Jesus é o nosso Deus. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde a todos os que se acham enfermos, repreendendo toda a sorte de enfermidades, resolvendo também toda a sorte de problemas, porque tu és um Deus de vitória e das soluções. Todas estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. Amém, amém. Que o insondável amor ágape de Deus, o nosso querido Pai, que a graça inefável de Jesus Cristo, o nosso querido Deus, Filho, e a divina comunhão do Paracleto, o nosso querido Deus, Espírito Santo, venham repousar sobre cada um de nós, sobre todos os que amam e aguardam a vinda deste Senhor nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Doce, poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Oh, doce nome de Jesus. Que belo é a te cantar.
Jesus.